Olá, nono ano, como vão? Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Iniciamos a nossa semana 3 do nosso PET, volume 2 de História, com a proposta de estudarmos os vários ismos, os vários movimentos sociais, políticos, que se iniciam no século XIX e entram com toda a força ali no século XX, levando a avanços em várias áreas da política, da economia, dos direitos da população em geral. Na nossa apostila, onde está escrito tópicos relacionados, nós vemos ali várias palavrinhas como anarquismo, feminismo, anarcossindicalismo, socialismo, capitalismo. O que são todas essas palavras terminadas em ismo, esses ismos? Esses ismos são movimentos, são ideologias. Ideologias são conjuntos de ideias. Então esses ismos são ideias, são novas ideias que vão entrar em discussão. Primeiro nas grandes cidades do século XIX, algumas começam lá no século XVIII, mas a maioria no século XIX, quando essas cidades como Londres, Nova York, Paris, elas crescem muito rapidamente, e aí tem um outro ismo, que é o industrialismo, a revolução industrial que está ocorrendo nesse período, e essas questões de vários tipos, vários perfis de populações vão começar a entrar em discussão. Ou seja, cada grupo, cada ser humano, cada grupo tem uma ideia sobre o que é a sociedade, sobre como manter ou como construir ou como modificar a sociedade, e vai começar a expor essas ideias. E essas ideias vão tomar apoio ou não, dependendo, né, da sua consistência, se são ideias que realmente têm validade e se são ideias que mais pessoas compartilham. Portanto, esses ismos vão entrar em ação ali, principalmente a partir de 1850, 1860, quando vários movimentos sociais vão começar a colocar algumas questões importantes na mesa. Questões de direitos, questões de igualdade, questões de liberdade, que são algumas dessas questões que nós debatemos até os dias de hoje. Um desses ismos é, como a nossa semana 3, a nossa apostila propõe, o feminismo. O feminismo, segundo uma autora, Rebecca Walker, ela coloca que o feminismo tem vários tipos de data de início, né? Mas esse que a gente vai estudar, ele se inicia também ali por volta de 1850, que é o feminismo da exigência de direitos iguais para as mulheres e acesso a alguns direitos políticos que até então eram apenas para os homens, mas nem entre os homens eram para todos os homens. Havia os chamados cidadãos ativos e os cidadãos passivos, ou seja, nem todo homem podia votar, nem todo homem poderia participar das decisões políticas, e esses movimentos feministas vão começar a exigir não apenas para grupos de homens, mas como para todo o universo feminino a extensão desses direitos. E é aí que a apostila nossa entra nesse debate.
Como nós vimos no volume 1 sobre o Brasil no final do século XIX, início do século XX, nós iniciamos a República Brasileira, ou seja, o Brasil entra no século XX como uma república muito nova, mas também cheia de problemas e conflitos. Ou seja, tivemos de 1889 até 1964 4 constituições. As constituições são as leis gerais de um país, as leis que regem a sociedade, as leis que governam todos nós. Então o Brasil teve 4 constituições. E a nossa atividade 1, ela coloca os artigos relacionados às mulheres nessas 4 constituições ao longo da nossa história, até 1964. A primeira pergunta da nossa atividade 1 é como você analisa a situação da mulher em cada uma dessas constituições. Quer dizer, primeiro, se fala ou se não fala da situação feminina e o que esses artigos das constituições falam sobre a situação da mulher, ou se atribui uma função à mulher, ou se garantem alguns direitos às mulheres. A questão 2 é uma comparação. Qual dessas constituições oferece menos direito às mulheres e qual dessas constituições ofereceu mais direitos? A que ofereceu menos direito, já dando uma ajuda, não precisa nem colocar menos direito. Simplesmente não aparecia nada sobre o universo feminino, que é a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição da nossa República. A questão 3 é como você imagina a vida dessas mulheres sem nenhuma garantia por lei desses direitos. Faça um esforço de imaginação histórica. Vimos muitas vezes em filmes a situação das mulheres antes de qualquer direito ou certas ideias de igualdade em relação ao universo masculino. E as 2 últimas perguntas também são perguntas muito pessoais sobre sua visão da situação atual das mulheres em nossa sociedade e um pouquinho também da sua opinião sobre a garantia desses direitos das mulheres, se apesar de existirem essas leis, se na realidade esses direitos existem de verdade, se são cumpridos de verdade. A nossa atividade 2 é uma análise da imagem de posse de Alzira Soriano, a primeira prefeita, uma mulher que teve um papel super importante nessa luta por direitos, e ela assumiu cargos políticos muito importantes numa época que apenas homens cumpriam essas funções, e há um texto que a proposta é as nossas perguntas nessa atividade 2 sobre esse texto, mas também envolvem respostas pessoais. Eu chamo a atenção para a última pergunta, que é uma pergunta sobre as difamações. Quer dizer, durante a campanha dessa senhora, Alzira, à prefeitura, né, essa candidatura dela, ela foi alvo de muitos xingamentos, de várias mentiras, e a pergunta é justamente por que isso ocorreu. E muito se explica, com certeza, pelo fato de que a política era vista como algo apenas para os homens, exclusivo dos homens, e uma mulher ali seria uma intrusa, alguém que não foi convidada para esse tipo de evento que era política. Então esse incômodo do universo masculino com aquela presença feminina explica em boa parte esses xingamentos. É o que nós podemos chamar também do machismo. O machismo explica um pouco dessa última pergunta da nossa atividade 2. E a nossa atividade 3 é uma atividade de entrevista. Você pode entrevistar alguma figura feminina na sua família, ou alguma amiga, ou alguma colega, para responder. Você pode, inclusive, vocês, entre colegas, trocarem essa entrevista para responder sobre como as mulheres no dia de hoje se sentem em relação a esses direitos e a esse histórico de lutas por igualdade ou por um tratamento mais digno perante a coletividade. Então há uma série de perguntas nessa nossa atividade sobre há um texto e há um roteirinho, né, sugestões de pergunta para essa entrevista. Então escolha alguma figura feminina do seu ambiente, alguma conhecida, e faça esse roteirinho de entrevista, que com certeza teremos respostas muito interessantes sobre
situação feminina na sociedade atual. Certo? Bom, é um tema muito importante que está aí nas discussões nas últimas décadas, tem ficado muito em discussão. Nós sabemos que ainda existem muitas diferenças salariais entre homens e mulheres, diferenças de tratamento, ou seja, são questões que não fogem de várias polêmicas e que estão aí no nosso dia a dia. Portanto, é importante também a apostila trazer esse foco na questão da situação das mulheres em nossa sociedade, no nosso mundo de hoje. No mais, acredito que não teremos muitas dúvidas, mas estamos totalmente à disposição. Acessem, busquem, perguntem, que teremos o maior prazer de responder. E é isso. Espero que todos estejam muito bem. Na próxima semana, semana 4, nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial e também sobre a situação das mulheres durante esse conflito da Primeira Guerra Mundial, que é muito importante. E acredito que fazendo uma leitura de pouquinho em pouquinho, lendo um pouquinho o livro, está disponibilizado em PDF para todos lerem, compartilhem bastante, nós vamos tirar um pouco desse atraso que essa pandemia infelizmente causa para todo mundo. Espero então que nós voltemos o mais breve possível, com muita saúde, muita disposição, saudade de todos e um grande abraço, viu gente? Isso aí, tchau, tchau, até a próxima.